Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a poderosa graça, a paz e a alegria de Jesus esteja invadindo a nossa vida. Como cantamos agora, queremos mesmo ter Jesus em nossa vida, queremos sentir que Ele está ao nosso lado. E quando assim estamos, realmente há alegria, realmente há gozo, há paz. Estou muito feliz, os irmãos realmente não conseguem imaginar a alegria do nosso coração em poder descansar, tirar uns dias de férias e termos endereço para passear, temos amigos para ver, rever, casas para estar, refeições para fazer, bate-papo. Gostaria muito de ter mais tempo e passar mais tempo por aqui, mas entre amanhã e terça já devemos retornar. Viemos por várias questões, mas estando aqui em Sorocaba, o pastor Fernando, que tem se tornado um grande amigo nos últimos tempos, gentilmente nos convidou para pregar. E realmente estamos felizes em poder rever coral, jovens. Estou vendo aqui os pré-adolescentes, adolescentes, algumas crianças que já não são mais crianças, a equipe de louvor, presbíteros, presbíteras, familiares, vários irmãos e irmãs novos que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas é uma alegria muito grande ver que o corpo de Cristo é muito dinâmico e é muito bom e confortador sabermos que somos uma mesma família. E que independentemente do tempo e de geografia, o amor continua crescendo, porque temos em Jesus o nosso irmão mais velho, o nosso Pai Celestial, que nos torna uma só família, um só corpo. Realmente agradeço a Deus, pastor, uma alegria. Aquele momento que passamos naquela tarde foi realmente muito edificante para a minha vida. Você tem me abençoado, que Deus te abençoe, juntamente à equipe, Isaías querido, Wagner, Guto, também o pastor Auro que esteve de manhã. Uma alegria muito grande estar com vocês novamente. Também tomo a liberdade de abraçar aqui o nosso querido amigo pastor Oswaldo Prado, sua esposa Cirlei. Pastor, também tivemos uma oportunidade de estarmos juntos. Uma alegria revê-los, uma alegria ser pastoreado por vocês, eu e a Camila. Vocês sabem o tanto que vocês têm nos abençoado há tanto tempo. Que Deus realmente nos proporciona um tempo especial. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, e convido os irmãos para localizarem ali o capítulo 8, versos 26 a 31. O título que quero dar para o nosso estudo de hoje é o mover de Deus através do discipulado. Pode até parecer redundante, pode parecer repetitivo, mas eu creio que é assim que nós aprendemos, ouvindo sempre os mesmos ensinamentos de Jesus, lendo sempre os mesmos textos bíblicos, inculcando em nossos próprios corações e mentes e também dos nossos familiares, nossos filhos. E eu sei que o pastor Fernando e toda a equipe tem falado sobre discipulado, evangelismo. Quero então colaborar com o tema, quero colaborar e falar de algo que também tem estado muito forte em meu coração. Você pode localizar então capítulo 8 de Atos, versos 26 a 31, que nos diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Eu vou ler novamente esta última frase. Como poderei entender se alguém não me explicar? Nós temos diante de nós um cenário bastante incerto. Não vou ocupar esse tempo precioso para falar de política ou de finanças, mas é fato que nós estamos vivendo um momento bastante instável, de bastante incerteza. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, aliás, qualquer coisa pode acontecer.
Diante desse cenário, eu estava vendo aqui mesmo em nossa rua, várias lojas passando o ponto, algumas casas com placa de aluga-se, vende-se direto com o proprietário. Tivemos a oportunidade de passear no centro da cidade, vimos várias lojas fechadas, empresários passando apuros. E nesse tempo que estamos aqui, recebemos eu e a Camila um telefonema de uma irmã do nosso pequeno grupo, dizendo que nesta semana comunicaram que a empresa abriu falência e vai dispensar todos os funcionários e que não terão direito a rescisões. Então este é o cenário que temos diante de nós. E nós poderíamos nesse instante então falar a respeito dos juízos de Deus, falarmos a respeito das promessas de Deus em tempos de crise, e tudo isso são verdades. E a Bíblia está recheada de textos que nos mostram que em todo tempo devemos confiar no Senhor e descansar. Se a humanidade perde o controle da história, se os seres viventes perdem o controle e criam uma espécie de desordem, para o Senhor não há desordem, para o Senhor não há imprevistos, para o Senhor não há caos. Para nós sim, para Deus não. Ele continua assentado sobre um alto e sublime trono, reinando soberano todas as coisas. O que isso tem a ver com o mover de Deus através do discipulado? É que mesmo quando em momentos de dificuldade, em momentos de lutas, em momentos de caos, em qualquer cenário, em qualquer setor da sociedade, nós não podemos deixar de fazer aquilo que devemos de fato fazer. Não dá para dar pause, não dá para suspender alguns assuntos da nossa vida enquanto resolvemos outros. Não dá para pedir para os filhos, por gentileza, aguarde 3 anos, eu vou resolver a nossa vida econômica e daqui 3 anos eu volto a te educar. Não dá para dizer para a igreja, fiquem calmas, fiquem calma. Não pensem o pior. Quando a crise passar, tudo vai melhorar. Ou ainda, não dá para dizer para os colegas de trabalho, não, vamos pensar em outras coisas, vamos deixar os afazeres do nosso trabalho. Não dá, simplesmente não dá. Nós temos que resolver tudo e vamos fazendo o tempo todo a nossa vida acontecer, mas o foco é um só. Cá entre nós, não existe coisa mais perturbadora do que você fazer bem feito, com excelência, aquilo que Deus não te pediu para fazer. Não tem coisa pior do que você ocupar o seu tempo e fazer com qualidade, fazer com empenho aquilo que Deus não espera que você faça. É perder tempo, é correr atrás do vento, é como um cachorro que fica correndo atrás do seu próprio rabo. Os problemas vão acontecer de qualquer maneira, mas nós temos diante de nós o exemplo claro de Jesus. E antes mesmo de nós entrarmos no texto que nós lemos, quero apenas mencionar a intencionalidade de Jesus. No Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 19, quando ele começa de fato o seu ministério, ele se aproxima na margem de uma praia e vê ali 2 irmãos trabalhando, Pedro e André. E ele então aguça a curiosidade daqueles homens e diz a eles, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Jesus entrou no universo daqueles pescadores. Jesus contextualizou o seu chamado. Jesus aguçou a mente e o coração. O que este homem está dizendo? Vinde após mim. Quem hoje faz esse tipo de convite? Venham após mim, sigam-me. Estamos vivendo dias de extrema individualidade, de extremo egoísmo. Malemar conseguimos superar os nossos próprios problemas. Como vamos dizer para as pessoas nos seguirem? Mas Jesus fez isso e ele tinha vários problemas. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha algo para fazer, ele tinha pessoas para curar, ele tinha um reino para implantar. E a maneira através da qual ele fez o que tinha de fazer foi convidando pessoas para dividir a sua história. E há uma relação muito simples, Jesus faz isso com muita intencionalidade. Se nós analisarmos o próprio ministério de Jesus, nos evangelhos nós percebemos frases repetidas vezes. Percorria Jesus as cidades. Jesus não estava como um representante comercial. Jesus não era um viajante qualquer. Ele percorria intencionalmente as cidades, procurando as pessoas para quem pudesse compartilhar a respeito do reino.
Ele olhava para as multidões, interagia com elas. E na oportunidade ele conversava e dizia: em verdade vos digo. Jesus não perdeu tempo. Jesus tinha uma missão, tinha um propósito. E quando ele finaliza o seu ministério, depois de falar: vinde vos farei, ele diz: ide e fazei. Vinde vos farei, ide fazei. Jesus não apenas fez discípulos, como ensinou a que fizessem discípulos. E eles fizeram. E logo a igreja começou a se expandir. E logo na igreja de Jerusalém foram eleitos alguns diáconos para colaborar. E entre eles havia um evangelista, cujo nome era Filipe. Este homem que nós estamos estudando. E num primeiro momento nós percebemos duas opções que temos diante de nós: vender mapas ou conduzir vidas. Outro dia estava lendo um artigo do pastor Ricardo Agreste. Ele utilizou essa expressão, vendedores de mapas. Eu achei extremamente interessante e pertinente. Se você perceber no texto que nós lemos, há um mover de Deus através deste episódio. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Um anjo do Senhor falou a Filipe: dispõe-te. E essa expressão aqui do verso 26 do capítulo 8 de Atos, esse verbo dispor, é como que levanta-te, saia da inércia, faça alguma coisa, não fique parado. E um anjo que disse isso: vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Existem anjos falando conosco. A voz de Deus às vezes é tão clara, mas a gente continua sentado, a gente não se levanta, muito menos vai. O anjo falou, ele se levantou obedientemente e foi para aquela região. E enquanto estava indo, perceba, enquanto estava obedecendo ao ide agora do anjo, ele teve uma oportunidade, encontrou ali um alto oficial, um eunuco, portanto um homem desmasculinizado, um etíope, que era uma espécie de ministro das finanças de uma rainha, cujo título era Candace. Era uma mulher de alto poder, talvez a rainha de toda a Etiópia. E se você for reparar, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, existem promessas para aquela nação. E Filipe agora está sendo levado pelo anjo para cumprir as promessas de que a Etiópia seria abençoada pela mão do trabalho de Jesus e de seus seguidores. Vinde vos farei, ide e fazei. Os discípulos fizeram seus discípulos. E agora o discípulo do discípulo estava tendo uma oportunidade de discipular alguém. E ele então cria um cenário. E percebe que o etíope, ele já estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo um trecho do profeta Isaías. E no versículo 29, mais uma vez nós percebemos: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. A bem da verdade, nós queremos ouvir a voz de Deus para uma palavra de cura, para uma palavra de prosperidade, para uma palavra de revelação. E às vezes somos tão negligentes para ouvirmos a voz de Deus, quando o Espírito está dizendo: aproxima-te daquela pessoa, faça alguma coisa por aquela pessoa. Filipe, discípulo dos discípulos de Jesus, estava agora tendo uma oportunidade, sendo levado pelo Espírito Santo do Senhor, sendo dirigido de forma clara. O Espírito disse: aproxima-te daquele carro. E enquanto estava chegando perto do carro, ele perguntou para aquele etíope: você compreende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E nós temos então neste trecho uma verdade preciosa. Esta palavra explicar, do grego rodegel, era uma palavra utilizada para os guias que conduziam as pessoas pelos desertos. O guia, ele pegava pelo braço uma pessoa e levava através do deserto, no sol escaldante e na lua fria. Ele pegava pelo braço e conduzia a pessoa até o seu destino. Em contraste a estes guias,
havia também os vendedores de mapas. O vendedor de mapa, ele tem um roteiro, ele tem uma receita, 7 passos para, 3 passos infalíveis para. O vendedor de mapa é aquele que está na ponta do deserto dizendo: vai até lá, você vai chegar, siga à direita, siga à esquerda, faça o que eu estou te mandando, mas eu não vou poder te acompanhar. E cá entre nós existem tantos falsos profetas que insistem em utilizar o nome de Jesus para falar a respeito de Jesus, mas são meros vendedores de mapas, ineficazes, não anunciam o Cristo ressurreto, crucificado, que padeceu, mas que deu vida por meio de uma ressurreição miraculosa. Estamos mais prontos para apresentar caminhos ou para levar pessoas até o lugar que realmente precisam ir? Você que é pai de crianças pequenas, assim como eu, você tem orado pelos seus filhos para que eles, quando chegarem à idade da faculdade, eles possam ter uma boa ocupação e construírem um Brasil melhor? Nós ficamos com os nossos filhos em casa 20, 25 anos, e depois eles se casam e vão passar mais tempo de suas vidas com o cônjuge do que conosco dentro de casa. Essa é uma realidade. Nós estamos conduzindo os nossos filhos para que sejam bons maridos, boas esposas. Às vezes o pai olha para o filho: seja homem, moleque. Mas nós estamos ensinando os nossos filhos a serem homens. Seja uma mulher de respeito, mas nós estamos ensinando respeito às nossas meninas. Conduzir vidas, muito mais do que apresentar roteiros, é pagar o preço de fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. E então no versículo 34, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E quando nós estamos falando de conduzir vidas, nós não estamos falando de receitas qualquer, ou de caminhos qualquer. Nós estamos falando de um caminho, daquele que um dia disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Qualquer busca a Deus sem Jesus é uma busca por um Deus que não é o nosso Deus. Filipe estava agora apresentando um caminho. Ele, quando viu aquele homem lendo o profeta Isaías, falando a respeito do cordeiro, falando a respeito da ovelha, do matadouro, ele não estava entendendo nada. Assim como as pessoas dos nossos dias, elas estão lendo a Bíblia, estão vendo trechos bíblicos nos outdoors, nos flyers, nas igrejas, na televisão, no rádio, não sabem o que estão ouvindo. E quem sabe o teu vizinho, quem sabe o teu colega de trabalho está dizendo: como eu vou entender se alguém não me explicar? Ah, então vai na minha igreja, que de domingo à noite o pastor explica bem no púlpito. Não. Convidar as pessoas para ir à igreja ouvir é vender mapa. Conduzir vidas é pegar pelo braço e anunciar Jesus. Mas nós aprendemos uma segunda lição: apressar a chegada ou de fato pagar o preço e ir até o fim. Veja comigo, por favor, o versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. É mais ou menos assim. Enquanto conversavam, o etíope disse: está tudo fazendo sentido para mim. Vocês estão falando, você está falando de Jesus, eu estou lendo a respeito desta ovelha que seria entregue ao matadouro. Está tudo ficando claro, aquilo que eu estou ouvindo muita gente falar, parece que eu estou sentindo em meu coração. E o etíope fala para Filipe: Filipe, eu estou vendo ali uma porção de água, qual é o impedimento para que eu seja batizado? Então ele disse: é lícito, se você crê de todo o teu coração. Ele disse então: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E naquela mesma hora então ele foi batizado. Infelizmente nós apressamos a chegada, não temos paciência para irmos até o fim. Começamos um discipulado e diante das circunstâncias, diante das
adversidades, abandonamos, interrompemos e deixamos as pessoas à deriva. Em momentos de fragilidade, seja da economia, seja na igreja, seja na família, ao invés de pagarmos o preço e cruzarmos o deserto para vivermos seja qual for a experiência, não, nós queremos atalhos, nós queremos receitas. Algumas promessas que nós encontramos no próprio livro de Isaías, Jeremias e tantos outros se cumpriram em Jesus séculos e séculos depois. E às vezes nós temos de tomar uma decisão e a gente quer uma profecia fresca para ser cumprida amanhã. E corremos atrás de certas coisas, e corremos atrás de atalhos que não nos levam ao caminho verdadeiro, que é um caminho de perseverança, um caminho de fidelidade, um caminho que nos leva até o fim. Até nem estava no script, mas enquanto estava aqui folheando a minha Bíblia antes do culto, abriu a minha Bíblia nova na primeira página com uma dedicatória de um menino chamado Nicola Pagan, de 13 anos, que tive a oportunidade de discipulá-lo ao longo do ano passado. 13 anos. Menino que acabara de ter uma experiência num pequeno grupo, e então foi me dada essa responsabilidade. Eu abracei a causa e discipulei o Nicolinha por 20 encontros. E ao final, ele já tinha sido batizado. Ao final ele me deu essa Bíblia. Esses dias me procurou de novo e disse assim: pastor, eu já estou discipulando um menino da minha célula. Vai dizer que ele conhece mais a Bíblia que você? E apressamos a chegada porque às vezes nós queremos ver os resultados rapidamente, mas os resultados não acontecem rapidamente. Alguns demoram séculos, décadas, anos. A gente quer pregar para o vizinho e achar que na semana que vem ele já está sendo batizado na igreja, tal qual o eunuco, mas nem sempre é assim. Ah, mas eu estou falando de Jesus para os meus filhos, mas não aprende. Mas nem sempre é assim. Nós temos de semear. O tempo é de Deus. A palavra é do Senhor, o mover é de Deus. Uma coisa eu sei, que enquanto estamos fazendo aquilo que Deus nos pede para fazermos, Ele está cuidando das nossas coisas como nós não conseguiríamos em nenhuma oportunidade, em nenhuma hipótese. Ele sabe o que faz. E então Ele pagou o preço. E desceu até ali, tinha uma porção de água, Ele batizou o eunuco, foi até o fim. Eu quero te falar a respeito de Jesus. Se você crê que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, então o que te impede de ser batizado e ser inserido numa comunidade de fé, num corpo cujo cabeça é o Jesus que você está anunciando, que é o Filho de Deus e teu Senhor? Mas nós ainda temos uma terceira especial lição também nesse trecho: baratear a alegria ou entender o verdadeiro júbilo. No versículo 39, a Bíblia diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele estava viajando, ele estava pregando o evangelho por toda a costa, por todo o litoral, e não o vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Por que a Bíblia não fala que ele estava cheio de júbilo enquanto estava lendo o profeta Isaías? Porque o júbilo veio depois de Jesus. A alegria verdadeira acontece quando as pessoas atribuem esta verdadeira alegria ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que é capaz de dar verdadeira alegria. A família não vai conseguir dar a alegria que Jesus dá. As finanças, os recursos, os patrimônios, mesmo uma igreja cheia, mesmo uma economia equilibrada, mesmo um presidente, uma presidente dos sonhos, isso pode trazer relativa alegria ou superficial alegria, mas júbilo tem aqueles que vivem com Jesus. Júbilo tem aqueles que passam pelas circunstâncias da morte, da tristeza, do abandono, da solidão, e tem Jesus, porque Ele é o nosso júbilo verdadeiro. Ele foi embora saltitando de alegria, quem sabe contando para os seus colegas: os meus olhos estão abertos, eu conheço agora aquele que realmente faz sentido para a minha alegria. Filipe foi seguir o seu caminho.
Mas o etíope agora estava pulando de alegria. E com a graça de Deus, eu estou olhando aqui para alguns rostos preciosos de pessoas que tive a oportunidade de discipular. E minha maior alegria é saber que alguns desses discípulos de Cristo, não meu, discípulos de Cristo, estão discipulando outras pessoas. Não há alegria maior do que você ver o dinamismo da família da fé acontecendo, aqui, ali, acolá. O mesmo Espírito que age aqui, age fora daqui. Porque o Espírito de Deus que age em você, Ele está em você, independentemente de onde você esteja. E se você de fato entender o júbilo, você não vai baratear a sua alegria. Recentemente tivemos, acompanhando eu e a Camila, uma história até relativamente trágica de um jovem líder da nossa igreja lá de Londrina. Temos acompanhado ele até hoje. Um menino muito crente. E a sua irmã mais nova adoeceu, uma família pequena. A família adoeceu, teve um aneurisma e acabou falecendo em questão de semanas. E este menino havia orado e jejuado, e em algumas circunstâncias encontrou alguns profetas dispostos a dizer a ele que a menina seria curada. E ele então acreditou e a menina morreu. Não me pergunte quem estava certo, quem estava errado. Eu sei que Deus continua no controle de todas as coisas e levou essa menina. E o menino abandonou a fé, abandonou a igreja e não quer saber de Jesus. Porque baratearam a alegria para ele. Em algum momento disseram que a cura seria alegria. Em algum momento disseram que o cumprimento de determinada profecia seria alegria. Mas não, a alegria é estar em depender de Jesus e segui-lo incondicionalmente. Em qualquer condição, em qualquer circunstância. Mas nós barateamos a alegria. E aí qualquer decepção nos tira do eixo, desanima na caminhada. A gente olha para trás, tem saudade do deserto, tem saudade do Egito. Quando na verdade Deus tem diante de nós uma terra que emana leite e mel. Para finalizar então, quero lembrar qual é a promessa para aqueles que fazem o que é do interesse de Jesus. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer a presença de Jesus em tua vida? Pague o preço de caminhar com gente. Você quer a presença de Jesus nos teus negócios? Gaste tempo com pessoas. Conduza vidas. Não procure atalhos. Não barateie alegria. Viva e divulgue o verdadeiro júbilo que há em Jesus Cristo, para que esta realidade possa realmente acontecer em nossa vida. Enquanto discipulamos, Jesus age em mim e através de mim, porque Ele está presente. Naquele momento, joelhos embaixo da mesa, um de frente para o outro, Bíblia aberta na mão, ou ainda um telefonema inesperado, uma visita surpreendente, um abraço inusitado, uma palavra de conhecimento, uma palavra que realmente edifica. Jesus está presente porque é isso que Ele quer que façamos. Ele fez com que os discípulos fizessem, os discípulos fizeram. O etíope conheceu a alegria que Jesus lá havia dito: vinde, vos farei, ide e fazei. Quem está em Cristo, discipula, porque enquanto discipulamos, Jesus está no controle de todas as coisas. Que Deus nos ajude, nos capacite. Mais uma vez, pastor, muito obrigado pela oportunidade. Espero não ter tomado muito tempo. Que Deus nos abençoe poderosamente. Amém.